Bom, acho que eu vou começar então, já se passaram 5 minutinhos, né, em respeito também a quem já chegou no horário. Eu também peço a vocês que 2 pedidos, um é um lembrete que pediram para eu passar para vocês em relação à lista de presença, se eu não me engano o link está aqui no chat para que vocês marquem presença ali. E um outro ponto eu tentei fazer de tudo aqui para conseguir vê-los enquanto eu faço a exposição da apresentação, mas eu acho que vai ser um pouco difícil, então eu peço que, por favor, me interrompam para qualquer dúvida durante a fala. Eu gosto mesmo de interagir, tem algumas pessoas aqui que me conhecem e sabem que, assim, sou super tranquila em relação a isso, então me interrompam. Acho que, inclusive, se levantarem a mão, eu não vou conseguir ver, porque tem um monte de coisa aberta aqui na minha tela, tá bom? Bom, agora começando formalmente, boa noite a todos, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Juliana Coelho Marcucci, sou advogada, sou consultora jurídica e hoje a ideia é falar para vocês um pouquinho sobre governança global dentro da UNFCCC, e em especial sobre o instrumento do artigo 6.2 do Acordo de Paris, que é mais conhecido como um dos mercados de carbono do Acordo de Paris. Eu sou formada em Direito, tenho mestrado pela Utrecht University, da Holanda, em International Business Law, e eu tenho doutorado em Direito Florestal pela Pace University dos Estados Unidos. Tenho aí um pouquinho mais de 1,5 décadas de carreira em escritório de advocacia, trabalhando com direito ambiental, direito climático e práticas ESG. Já vi colegas de trabalho aqui queridíssimas, com quem eu tive a honra de trabalhar já. E eu também, atualmente, sou consultora sênior em mercados de carbono no Instituto La Clima, que imagino que algumas pessoas aqui conheçam também. A gente basicamente trabalha com consultoria, capacitação e advocacy em direito climático, trazendo esse olhar da lente jurídica, e em especial justiça climática, e lá eu sou responsável por projetos de carbono, no sentido não dos projetos em si, mas qualquer projeto de consultoria e capacitação relacionado a mercados de carbono, e eu também faço parte da delegação da La Clima, que acompanha as COPs e as conferências do clima de Bonn, que são as principais reuniões sob o sistema do Regimento Internacional Climático da UNFCCC. A ideia aqui é falar de o que eu chamo normalmente de um patinho feio do Acordo de Paris, porque tudo ele é diferente, tudo ele resolve ser aquela pessoa que quer ser diferente. Então, é um assunto denso, é um assunto muitas vezes chatinho. Eu espero conseguir trazer para vocês da forma mais divertida possível, apesar de que eu sei o quão desafiador isso vai ser, mas por conta disso, gostaria muito que vocês fizessem essa troca comigo. Não existem perguntas impertinentes, ainda mais um tema que é tão complicado assim, então fiquem à vontade para me interromper, tá bom? Inclusive, me sugeriram uma ideia da gente fazer um intervalo no meio do caminho. Eu vou me esforçar para lembrar disso, e caso eu não me lembre, por favor, também fiquem à vontade para pedir um tempo aí, para a gente tomar uma água, dar uma respirada, e depois a gente continua, porque eu vi que em outros dias são 2 professores, hoje eu estou sola aqui, então eu não quero um monólogo e não quero fazer ninguém dormir já 20 para as 7 da noite. Começando... E quero ver se eu consigo deixar vocês aqui para que eu os veja. Aqui. Isso aqui é o roteiro da nossa aula de hoje. Então, a ideia é trazer do macro para o micro, né? Porque eu acho que já começar falando de artigo 6 sem a contextualização não vale muito a pena. Então, a ideia é a gente falar um pouco do regime climático internacional como um todo, o histórico dele bem en passant, como ele funciona, trazer a contextualização do Acordo de Paris, explicar um pouquinho para vocês em relação às negociações sobre o Acordo de Paris e sobre a Convenção do Clima, porque o artigo 6, hoje em dia, o instrumento que ele traz está em construção. Então, vocês vão ver que tem uma hora que a gente vai falar bastante das negociações, que são o palco dessa construção da regulação do mercado de carbono. Além disso, eu trago também essas atualidades, o que a gente está esperando para Baku, que é onde vai ser a COP29,
e fala um pouquinho também do que já está em prática em relação ao instrumento do artigo 6.2. E, por fim, eu acho legal hoje a gente trazer aqui a nossa perspectiva brasileira, né? Quais são as nossas oportunidades e desafios nessa história toda. E, principalmente, conversar um pouco com vocês sobre, tá bom, e agora? O que a gente faz com toda essa informação, né? Como é que a gente usa, que eu acho que é um instrumento muito valioso, com um potencial muito bom para o mundo e para o Brasil. E eu sei que temos pessoas aqui, juristas e pessoas estudando, se aprofundando no direito, que são profissionais de excelência e com certeza serão ótimas ferramentas para que a gente aplique esse instrumento na descarbonização do país. Dito isso, começando com o regime internacional climático, aqui é uma linha do tempo para trazer um pouquinho para vocês esse histórico da formação, o porquê que a gente fala de artigo 6, o porquê que a gente fala de Acordo de Paris, né? Não vou até muito atrás em Convenção de Estocolmo, talvez alguém saiba mais esse histórico aqui, mas a ideia não é aprofundar aqui. E falar um pouco de onde tudo começou em relação a isso, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, né? Quando vocês viriam falando UNFCCC, é isso, né? UNFCCC é a convenção base, né? Que foi criada lá em 92, assinada no Rio de Janeiro. E ela traz como objetivo maior a estabilização das concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa em níveis que evitem uma interferência humana prejudicial, né, à nossa saúde e à saúde do planeta. Né? Eu acho que no nosso dia a dia, o calor que a gente vive, o frio extremo, enchentes, queimadas, eu acho que isso é incontestável, nós não precisamos entrar nessa seara. Mas essa convenção de 1992, ela vem se carregando, e nos primeiros anos, por ela ser uma convenção, um tratado internacional com fins não mandatórios, né, não existem penalizações para cumprimentos de regra, existem compromissos assumidos ali. Em 97 veio o acordo, a adoção do protocolo de Quioto, que imagino que muitos de vocês tenham ouvido falar, que é onde começou essa história de mercados de carbono. Então, da onde tiraram esse negócio de mercado? Protocolo de Quioto, mais precisamente artigo 12, onde se fala, inclusive, do mecanismo de desenvolvimento limpo, né, que é uma das modalidades de emissão de créditos de carbono. Olá, Patrícia, seja bem-vinda. E, a partir daí, esse protocolo ele entrou em vigor em 2005 e ele trouxe determinadas obrigações não penalizáveis, non-binding, como a gente diz, para os países considerados à época desenvolvidos. Países em desenvolvimento não tinham nenhuma obrigação de redução de emissões de gases de efeito estufa. Essas obrigações, elas eram cumpridas com o uso de alguns instrumentos, dentre eles o MDL, que eu coloco aqui. O Brasil teve um histórico, um boom de projetos de MDL, que são projetos para se emitir créditos de carbono, para que esses créditos sejam vendidos para os países desenvolvidos baterem suas metas de descarbonização. No entanto, esse prazo para cumprimento dessas obrigações, ele ia até 2012, não houve renovação desse prazo, porque a gente vai ver que as negociações são um perrengue para se desdobrar, então não conseguiram avançar para postergar esse prazo. Fizeram isso muito tempo depois, postergaram para 2020, mas até aí já tinha enfraquecido muito essas obrigações do Protocolo de Quioto. Então, as partes da Convenção Quadro das Nações Unidas vieram com um consenso em reciclar, reformular esses compromissos via Acordo de Paris, que foi assinado em Paris, na COP21, em 2015. Bom, eu não vou perguntar toda hora para vocês se está tudo bem, mas, de novo, me interrompam se estiver indo muito rápido, muito devagar, ou se ficar alguma dúvida, né? Dado esse contexto histórico, a gente traz agora o assunto para o Acordo de Paris, que ele, como eu disse, foi uma reciclagem desses compromissos de descarbonização assumidos pelas partes, né? As partes que adotaram foram 196 países em 2015, na COP21, que foi quando ele foi assinado, mas ele precisou ser ratificado, como são os tratados internacionais, e ele foi até então ratificado por 194 países, mais a União Europeia.
e os únicos que não ratificaram e que estavam na UNFCCC são o Irã, Líbia e Iêmen. Eu confesso que eu não sabia essa informação, fui atrás para passar para vocês, e é algo assim, quem trabalha com isso todo dia fala, gente, como é que eu nunca me perguntei sobre isso, né? E a ratificação dele, ele tinha como regra que ele passaria a entrar em vigor se ao menos 55 partes da UNFCCC o ratificassem, equivalente a pelo menos 55% das emissões globais de GEE no globo, mundiais, né? Então, o Brasil, ele está dentro desses países, ele absorveu o Acordo de Paris, ele faz parte do nosso regimento, ele foi assinado por nós na própria COP21, ele foi aprovado via decreto legislativo em 2016 e ele foi promulgado em 2017. Preciso fazer uma confissão no meio do caminho, que eu estou muito feliz em poder trazer essas informações aqui para advogados, porque normalmente vocês devem sentir isso também quando a gente fala esses dados mais jurídicos, as pessoas falam, nossa, mas por que você está falando isso, né? Mas eu fico feliz que a gente tem um contexto aqui. Coloquei essa foto para vocês, que é uma foto chega até a ser tradicional, né, de se colocar nesse tipo de exposição, porque é a foto do momento em que finalmente assinaram o Acordo de Paris, que teve aquele momento caloroso da plenária da COP, onde chegaram a um acordo, não sei se vocês se lembram disso, mas foi assim, um super perrengue, foram dias após o que seria em tese a finalização da COP para conseguir se chegar nesse Acordo de Paris, né? E aqui eu gosto de colocar, quando eu comecei a estudar esses temas, né, eu ficava muito curiosa em relação à regulação em si, né, o papel, a norma, como é que ela é. Então aqui eu coloquei um esboço para vocês no cantinho de como são os documentos, né, da UNFCCC, e esse aqui é o documento que adota o Acordo de Paris. Bom, explicado isso, eu trouxe aqui trechos também da legislação, de novo, expondo a minha satisfação em poder falar da lei seca aqui com vocês. E é interessante a gente ter em mente, na hora que a gente for ver, inclusive, o artigo 6, né, o mercado de carbono do artigo 6, que a gente está falando de uma natureza jurídica mista desse tratado, então, desse acordo. Então, ele tem um pouco de hard law e um pouco de soft law, na medida em que ele tem previsões que são binding, que são mandatórias, e outras não. Né? E o sistema de governança dele é bottom-up, no sentido de que ele traz os compromissos, que eu vou falar um pouquinho deles para vocês aqui, focando na descarbonização global, mas ele impera um sistema em que os compromissos serão assumidos voluntariamente pelos países membros do Acordo de Paris. Então, não é top-down, é bottom-up, no sentido de que as partes vão se colocar ali quais os compromissos que eles querem cumprir, que eles se veem aptos a cumprir ao longo do tempo, né? Falando de objetivos, tem aquele que é 1,5 grau, que já virou praticamente um slogan, que vocês já devem ter ouvido falar várias vezes, que é a limitação do aumento da temperatura global a 1,5 grau Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Então, esse é o objetivo maior. Infelizmente, já não sei o dado ao certo, mas acho que a gente já está no segundo ano que já batemos acima de 1,5 grau da média anual. E então, assim, a situação não está nem um pouco favorável à humanidade e tampouco, muito menos à natureza, né? E o outro objetivo é manter esse aumento de temperatura média global bem abaixo dos 2 graus. Então, a gente já está partindo para a gordura que colocaram para a gente, né? Além disso, né, desses objetivos mais conhecidos do Acordo de Paris, existem outros dois, que são basicamente aqueles instrumentos para se concretizar esse objetivo primeiro, que é o da mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, mas tem os objetivos de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Então, não é só a diminuição da emissão, mas a adaptação da sociedade global, da humanidade, em face aos impactos causados pelas mudanças climáticas, né? E para tudo isso acontecer, precisa de dinheiro, e aí vem a promoção dos fluxos financeiros para se traçar essa jornada para low carbon economy, né, como a gente costuma falar.
mostrado um pouquinho sobre o Acordo de Paris. Eu acho que é legal a gente falar das NDCs, né, as Nationally Determined Contributions, né, as contribuições nacionalmente determinadas, que são essas metas voluntárias apresentadas no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas, que é um tratado guarda-chuva, e dentro dele o Acordo de Paris, para que eles assumam frente às outras partes, tanto da Convenção quanto do Acordo de Paris, os objetivos e as metas de descarbonização deles, né? Aqui tem o artigo 4º do Acordo de Paris, que traz essa previsão. Então, além de serem voluntárias, né, e visando a mitigação climática, essas metas, elas têm que ser progressivas e elas têm que focar na ambição dos países, né? Ambição é uma palavra muito comum ali no âmbito do Acordo de Paris e nas negociações, porque a ideia é que sempre se aumente. A NDC, ela tem que ser revisada periodicamente pelos países, ela não pode retroceder, e aí a gente tem ali, né, uma polêmica nos últimos anos muito forte de que o Brasil tenha retrocedido nos seus objetivos, mas isso é uma discussão para um outro encontro nosso, e que seja ambiciosa, ou seja, não seja só ali o business as usual, deixar como tá, porque deixar como tá a gente vê que não está funcionando para a humanidade, né? Falando um pouco da NDC brasileira e já puxando um pouquinho para o nosso assunto principal da noite, o que a gente tem hoje, a nossa última NDC, e de novo trazendo aqui o documento, né, advogado que é viciado em ver a coisa ali impressa, mas outubro de 2023 foi a nossa última atualização da nossa NDC e a gente se compromete em reduzir até 2025 48,4% das nossas emissões relacionadas a 2005 e 53,1% em 2030. A neutralidade climática, ela é meio que o objetivo global do Acordo de Paris, esse é o grande objetivo de todos os países membros, então, assim, fica até chato você não colocar isso na sua NDC, e a nossa ambição de neutralidade climática, que isso aconteça em 2050, né? O interessante que também é uma coisa que eu descobri não faz muito tempo, é que a NDC, ela traz um anexo também com as instruções, se eu não me engano o nome do anexo é Esclarecimentos de como entender a NDC do Brasil, e menciona alguns instrumentos que o Brasil se propõe a utilizar, algumas políticas públicas para atingir as suas metas de redução. E dentre esses instrumentos, ele menciona expressamente o artigo 6, não é todo país membro que faz isso, e no caso do Brasil, a gente menciona especificamente o artigo 6.2, que a gente vai estudar hoje, sobre os ITMOS, como um mercado de carbono em que o Brasil vai fazer uso, tem potencial para fazer uso, seja como vendedor ou como comprador desses créditos, para fins de abatimento da sua NDC ou da NDC do país para quem a gente eventualmente vender créditos nesse sentido. Bom, dito isso, queria mostrar... Pois não, Fernanda, consegui ver sua mão levantada. Professora, boa noite, tudo bom? Você tem alguma atualização para nos dizer sobre a NDC que está sendo discutida atualmente com o Plano Clima desse ano? Claro, na verdade, as informações que eu tenho são públicas, né? Essa NDC você consegue achar, se você quiser eu te mando o link depois, mas ela está disponível online para ver. E o Plano Clima, ele é a grande ferramenta para se implementar a nossa NDC, né? O Plano Clima, ele ainda não está publicado formalmente, ele ainda não está pronto, já existem minutas do Plano Clima que estão sendo disponibilizadas para alguns setores da economia, para alguns representantes do terceiro setor, para fins de avaliação. Tiveram reuniões em todos os biomas brasileiros, inclusive a de São Paulo eu fui, né? Onde abriram um espaço para contribuições da sociedade, para opinar em relação ao Plano Clima, e ele é basicamente estratégias de mitigação e adaptação climática, sobre como a gente vai fazer para colocar a nossa NDC em prática.
dentro do Plano Clima, menciona-se o mercado de carbono brasileiro, o SBCE, que está sendo apreciado, né, pelo Congresso Nacional, e é um imbróglio gigantesco para quem é da área, porque há tempos estamos esperando que o mercado de carbono brasileiro seja criado, e eu menciono ele aqui em especial porque ele está muito atrelado à recepção do Brasil dos instrumentos do artigo 6. Não sei se eu respondi mais ou menos a sua pergunta, se você quiser perguntar algo mais específico, à vontade. Maravilha. Gente, não sei, não vi mais mãozinhas. Se alguém tiver levantado, por favor, se manifeste. Agora a ideia é a gente falar um pouco, abordar um pouco sobre o cenário das negociações, né? O que são as COPs que agora estão na moda, né? O que acontece, o porquê que elas são importantes e o que elas têm a ver com a nossa vida, né? Em especial, nós como advogados. Quando a gente fala da COP, elas são encontros anuais dos países membros da UNFCCC e do Acordo de Paris, e é onde esses países vão se comunicar, vão tentar pelo menos entrar em um acordo para avançar nas medidas de implementação dos instrumentos trazidos pelo Acordo de Paris para o cumprimento da meta do acordo e das NDCs dos países membros. Então, é uma reunião gigantesca, com pelo menos 194, pelo menos não, com 194 países, pelo menos 194 pessoas, mas é muito mais do que isso, onde acontecem essas negociações. Só que existe todo um sistema estruturado para que essas negociações aconteçam, existe todo um regimento interno da Convenção Quadro das Nações Unidas, e aqui eu até trago algumas fotos para vocês. Essa aqui é uma foto do cenário da plenária, né, das COPs, onde todas as partes se reúnem para abrir e fechar a COP, né, e fora isso existem várias reuniões esparsas acontecendo ao mesmo tempo. E aqui são os chefes de Estado, alguns com a presidência da COP28, que aconteceu em Dubai no ano passado. O grande desafio é que todo mundo precisa chegar num consenso, né? Então, se você tem 193 países falando A em uma decisão, mas você tem um país falando B, você não chegou a consenso nenhum e você não consegue avançar em nada na implementação dessas medidas para colocar as NDCs em prática, né? E uma outra coisa interessante que nem todo mundo sabe, é que, na verdade, a COP, ela é 3 em 1. Então, ela é a COP em si, que é a Conferência das Partes da UNFCCC, da Convenção guarda-chuva de tudo isso. Ela é também a CMA, que é a Conferência das Partes, e o nome aqui, assim, eu tentei entender o porquê que é tão complicado assim, mas se alguém souber, inclusive, fique super à vontade para explicar para a gente. Mas é Conferência das Partes servindo como reunião das partes do Acordo de Paris. Então, é a Convenção do Acordo de Paris. E a gente tem também a CMP, que é a mesma coisa, só que para o Protocolo de Kyoto. Então, que é a Conferência das Partes servindo como reunião para as partes do Protocolo de Kyoto. Então, essas 3 reuniões, elas acontecem simultaneamente na COP, mais especificamente na segunda semana da COP, a COP tem 2 semanas, que é onde os países membros, os chefes de Estado, os representantes, as delegações desses países vão negociar os pontos que estão ali na agenda para serem acordados para que a coisa avance. Além disso, para complicar um pouquinho mais, existem os órgãos subsidiários, que são esses órgãos que dão esse apoio, esse suporte àquelas 3 conferências, as 3 reuniões, para a tomada de decisão. Então, é como se você quebrasse o procedimento aqui, mas é muito engraçado, porque as pessoas que estão aqui nesses órgãos são as mesmas pessoas que estão nos outros. Então, assim, é quase uma nova oportunidade para se renegociar, né? E os órgãos subsidiários, diferente da COP, CMA e CMP, eles se reúnem 2 vezes ao ano, oficialmente, que são as SBs,
né, como a gente chama. A primeira delas sempre acontece em junho, em Bonn, na Alemanha, que é a sede do secretariado da UNFCCC, e a segunda reunião desses órgãos acontece na primeira semana das COPs. A gente chama de SBSTA e SBI, sendo o SBSTA o órgão subsidiário para o aconselhamento tecnológico e científico, e o SBI, o aconselhamento para a implementação. Então, alguns itens de agenda são tratados pelo SBSTA, outros pelo SBI. E eles são ocasiões em que não há nenhuma decisão, mas sim recomendações do que poderá ser decidido pela CMA, COP e CMP. Então, assim, para trazer aqui para o tangível para nós advogados, eles vão fazer minutas. Assim, são reuniões intermináveis para discutir vírgulas, pontos e shall e should de minutas que vão ser recomendadas aquelas 3 outras convenções, reuniões, para negociação, para ser um ponto de partida nas negociações. Aqui é uma foto de Bonn, né, o centro da conferência de Bonn, que acontece todo ano. E aqui é uma das reuniões que aconteceram em Bonn, para dar um visual aí no que a gente está falando, né? E realmente, assim, as reuniões são bem formais, acontecem todos ali nessa mesa redonda, tal, é bem interessante. Agora, trazendo um pouco mais aqui para perto do nosso tema principal, falando agora sobre o artigo 6 do Acordo de Paris. E aí já começa o porquê que ele é o diferentão e o patinho feio, né? Porque, vou até tomar uma água. Quando a gente vai falar dos itens do Acordo de Paris, normalmente a gente fala o quê? O financiamento, perdas e danos, a gente fala do Global Stocktake, do Work Mitigation Program, a gente fala os nomes daquilo que está sendo discutido. O artigo 6 resolveu ser o artigo 6, é assim que é conhecido, mas ele nada mais é do que a previsão dos instrumentos de cooperação do Acordo de Paris. Então, aqui ele traz 3 instrumentos para que as partes façam uso voluntariamente para auxiliá-las a cumprirem as suas metas das suas NDCs. Então, são instrumentos, ferramentas, mecanismos mesmo, para tornar esse processo de descarbonização mais custo-efetivo, né? Por isso que 2 deles têm esse aspecto mais monetizado, vamos dizer, que são conhecido como os mercados de carbono do Acordo de Paris. E, além disso, ele traz um terceiro mecanismo que ele é não mercadológico, ele não é um mercado de carbono. E, de novo, aqui, falei para vocês que a palavra ambição está em todos os lugares, quando o assunto é esse, né? O grande propósito do artigo 6 é estimular o aumento da ambição, tentar, na medida do possível, tornar a vida dos países membros mais fácil, para que eles tenham um custo-benefício maior para conseguir aumentar suas ambições de descarbonização e, por consequência, atingirem suas metas da forma mais rápida e eficaz possível. Vou trazer brevemente os 3 instrumentos, né, para depois a gente focar no 6.2. Então, primeiro o 6.2 que a gente vai falar, eles é um instrumento para comercialização. Não vamos usar a palavra créditos de carbono, mas assim, a grosso modo, porque não são créditos de carbono, são resultados de mitigação transferidos internacionalmente, ou ITMOS, como são chamados normalmente, né? Esse instrumento, ele é aplicável apenas para países, para governos, para os países membros do Acordo de Paris. Então, ele basicamente consiste em celebração de acordos, normalmente bilaterais, isso é uma discussão que está rolando nas negociações que a gente vai falar depois, inclusive, acordos de cooperação entre países, em que um país transfere para o outro seus resultados de mitigação, ou seja, aquilo que ele deixou de emitir de acordo com a implementação dos seus planos de descarbonização, que ele não vai usar na NDC dele, mas que ele pode vender para o outro fazer uso e ajudar a bater a própria NDC. É por isso que é conhecido como um mercado de carbono. Como eu disse, isso é para vendas
de reduções excedentes aquilo que o país precisa para cumprir sua própria NDC. NDC, prioridade sempre. E, de novo, trouxe aqui, né, o texto do artigo 6 do acordo, que fala essa parte, né? Depois também, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês o link do acordo, ele tem em português, a versão oficial. E depois a gente fala, não vou dar spoiler aqui, depois a gente fala com mais profundidade. Trazendo 6.4, ele é o que o pessoal fala que é uma releitura, né, do MDL, apesar de ser muito diferente do MDL, porque o MDL do protocolo de Kyoto que a gente comentou, ele era focado apenas para fins de cumprimento de redução dos países desenvolvidos, e aqui todo mundo pode utilizar esse mecanismo, e não só, a diferença dele para o 6.2 é que aqui setores privados também podem fazer parte desse mercado, né? Então, por isso que ele é tão importante, que ele é tão interessante para o setor privado, por exemplo, por isso que tem tanta gente curiosa para entender o mercado do Acordo de Paris, porque ele é como se ele fosse, mas ele não é um mercado global, né? Então, você tem os seus requisitos para fazer parte dele, mas você não precisa ser um país membro para sê-lo. Então, você basicamente cria projetos de emissão de créditos de carbono, que aqui podem ser chamados de 6.4 ERs ou MCUs, mas também deixa para outro papo esse tema, em que um país ou uma empresa ou qualquer outro tipo de organização cria um projeto de carbono, emite esses créditos e, desde que requisitos sejam cumpridos, pode colocar ali no registro internacional para a venda e compra desses créditos mundialmente, né? E, de novo, todo o objetivo disso é a integridade ambiental desses créditos, né? Que eles sejam créditos bons e de qualidade para fins de descarbonização e para fins de otimização monetária, né, dos projetos em si de descarbonização, para fins de financiamento disso. E, por fim, a gente tem o artigo 6.8, que é aquele instrumento não mercadológico que eu comentei com vocês. E qual que é a diferença dele? Os outros são 2 mercados, e esse é basicamente uma plataforma online, né? Eu gosto de falar que eu adoro o artigo 6.8, apesar de que ele, sabe aquela... os humilhados serão exaltados, porque ninguém dá bola para ele, ninguém bota uma fé nele, e faz sentido, porque ele não envolve dinheiro a priori, né? Mas eu acho que o propósito dele é o propósito mais legal dos 3, porque ele o propósito maior é o compartilhamento de informações, para que as partes consigam colocar em prática um objetivo comum, que é a descarbonização do nosso planeta. Então, vocês imaginem que é basicamente uma plataforma online, onde as pessoas podem depositar o que são chamadas de NMAs, né? Non-Market Approaches. Então, você deposita informações sobre projetos que estão sendo bem-sucedidos no seu país, sejam nature-based solutions, sejam projetos de redução de emissão, no viés industrial, pode ser qualquer projeto que traga esse benefício de descarbonização, e aí você transfere, você compartilha esse conhecimento. Então, você pode compartilhar programas de capacitação, transferência de tecnologia, mecanismos de financiamento, qualquer tipo de conhecimento. E eu, particularmente, acho que conhecimento é a grande chave da nossa solução, tanto para fins de mitigação quanto adaptação climática. Quase toda semana eu vou lá na plataforma, e essa plataforma ela foi lançada agora em Bonn, em junho. Ninguém colocou nenhum projeto, isso me frustra muito, porque eu acho que ia ser muito legal se as pessoas começassem a fazer uma coisa assim, não diria altruísta, porque a atmosfera é uma só, todo mundo vai se beneficiar com isso, mas trocar esse tipo, né, fazer essa troca, igual a troca que eu proponho aqui com a gente, que eu acho que quanto mais pessoas envolvidas, quanto mais pessoas cientes e capacitadas, mais rápido a gente resolve esse nosso perrengue, né? Bom, espero que esteja tudo bem até aí. Chu, desculpa, posso interromper e te perguntar algo?
existe um prazo para as pessoas colocarem algo na plataforma? Ela está aberta para quem quiser entrar e colocar? Eles não colocaram nenhum tipo de meta? Assim, não? Tá bom. Ótima pergunta. Na verdade, o programa de implementação do 6.8, ele é conhecido como Work Program, Programa de Trabalho, e ele tem duas fases. A primeira fase está acabando agora e a segunda vai começar a partir da COP29, que são os únicos prazos que existem relacionados a isso, né? A primeira fase era angariar informações, colocar essa plataforma para funcionar, fazer workshops que foram feitos durante Bonn, principalmente, para as partes trocarem essas informações. Foi muito legal. A Colômbia, ela é muito ativa nisso. Então, ela trouxe várias ideias, vários projetos bem-sucedidos, mas ninguém colocou nada lá. E agora, essa segunda fase é para, de fato, ter a troca, usar a plataforma, colocar em prática os projetos que forem compartilhados, tecnologia, transferência de tecnologia. Mas é isso, prazo para fazer isso não tem. Super obrigada pela pergunta. Bom, feito esse panorama todo do artigo 6, eu acho que a gente pode trazer aqui para o nosso tema principal, que é o 6.2. Eu vou falar um pouquinho, acho que eu vou trazer o funcionamento dele para vocês, e aí a gente faz um intervalo para a gente absorver um pouco esse tanto de informação, né? A ideia é como que ele funciona. Então, mostrar para vocês como ele funciona, mostrar o que falta definir como funciona e mostrar o que já está sendo feito, né? Como eu disse para vocês, é tudo na base da cooperação. Então, a grande expressão aqui, quando se fala em artigo 6.2, é cooperative approaches. Então, são esses acordos, normalmente, por enquanto, bilaterais, entre apenas países membros do Acordo de Paris, em que, por um lado, tem um país que vai dizer, olha, eu te financio para você implementar tal projeto aí no seu país, para fins de mitigação de emissões de gases de efeito estufa, e aí esses resultados de mitigação que você conquistar no seu projeto, você me dá, porque eu financiei você. Bem a grosso modo, e as pessoas expertas no assunto que não me escutem, é isso, né? E é basicamente uma parceria para fins de descarbonização. O resultado dessa parceria é a transferência desses ítmos. Eu espero que isso, se não estiver claro para vocês, me avisem, tá? Mas é como se fosse um ítmo, como se fosse um créditozinho ali, uma coisa intangível que está sendo transferida, uma coisa monetizada, para fins de financiamento de iniciativas de descarbonização. E, de novo, essa parte é super importante. O país, ele só pode vender ítmos se ele tiver certeza que a casa está organizada. Ele tem que ter certeza de que, por exemplo, o que a gente falou aqui, o plano clima tem que mostrar com toda a certeza de que o nosso plano de descarbonização nos suporta 100% para a gente cumprir as nossas metas da NDC, que é aquele 47, 53 que eu mostrei para vocês, nos prazos que a gente se comprometeu frente à convenção. Então, não adianta nada a gente ter uma casa em que a gente chega lá nos 45 do segundo, a gente não consegue cumprir a nossa NDC e sair vendendo ítmo à torto e direito, né? Isso é muito importante. E, do outro lado, quem compra os ítmos pode fazer uso deles de duas formas: para cumprimento da própria NDC, né, para bater ali a meta de descarbonização, ou para o que a norma chama de outros fins de mitigação internacional, como, por exemplo, o CORSIA. O CORSIA, ele é o mercado de carbono da aviação internacional. Ele é um mercado criado pela aviação, então ele funciona só ali, mas os países podem, para cumprir as metas ali das suas companhias nacionais, ou não vou entrar nesse mérito porque eu não tenho muito conhecimento a esse respeito, podem usar esses ítmos dentro desses outros fins de mitigação. Agora, falando em quem pode participar do artigo 6.2. Primeiro, você parte no Acordo de Paris, como a gente falou,
ter a sua NDC em ordem, até mesmo para cumprir esse propósito que eu comentei agora, para manter essa essência do instrumento. Se organizar internamente, isso também é super importante, porque o artigo 6.2, esse instrumento, ele é centralizado, né, pela UNFCCC, pelo secretariado, ele é gerido pelo secretariado, mas os países, eles têm a autonomia e soberania para ditar as regras dentro da casa deles de como que eles vão fazer isso. Então, como que eles vão celebrar os acordos, quais são os projetos, atividades, programas de atividades, como a lei fala também, e as metodologias que o país vai aceitar, porque o país, a gente vai ver ainda o ciclo de atividade disso, o país tem que autorizar essas atividades para elas emitirem ritmos, né? E todas essas regras, esses pormenores, eles serão definidos pelos países membros. E, de novo, são acordos de cooperação bilateral, então é uma contratação entre partes e os termos desse contrato diz respeito a essas partes, e não a UNFCCC, desde que as regras do Acordo de Paris estejam sendo previstas, né? E para isso você precisa de toda uma infraestrutura, tanto regulatória como sistêmica no seu país, para que você rastreie esses ritmos, esses acordos, registre essas atividades, né? E, por fim, você precisa garantir que a sua participação no artigo 6.2 ela vai contribuir para a implementação da sua NDC e dos objetivos a longo prazo do Acordo de Paris, né? Então, assim, tanto aqui, quando a gente fala de qualquer mercado de carbono, e eu sempre faço questão de falar isso, a gente tem que manter em mente que nós não estamos falando de especulação. Nós estamos falando de integridade ambiental. Então, o objetivo maior não é a especulação pecuniária, não é o financeiro. O financeiro é a consequência, porque esse instrumento tem esse viés para ser útil na descarbonização, né? Na manutenção da integridade ambiental de todo esse sistema. Dito isso, agora eu queria mostrar para vocês, né, para trazer também aqui para a realidade o que são esses ritmos, né? Então, aqui eu trouxe alguns termos das regras do Acordo de Paris que falam que os ritmos têm que ser reais, verificados e adicionais. E adicionais é uma palavra também muito tradicional no mundo do mercado de carbono, em que você precisa demonstrar a adicionalidade, ou seja, você precisa demonstrar que sem esse projeto inovador de carbono, de redução de emissões, comparado com o business as usual, você não teria nenhum fator positivo, você não teria essa redução de emissões, né? Você precisa estar consistente em reduções e remoções de emissões, né? A base de tudo isso precisa ser medido em tonelada de CO2 ou gás equivalente, ou em outras métricas não relacionadas a gás efeito estufa, mas que sejam consistentes com as NDCs. E precisam ser representativos de mitigação ocorrida a partir de 2021. Então, nós temos algumas datas de corte aí no artigo 6, né? Sendo essa uma delas. E uma pergunta que eu sempre me fiz quando eu comecei a estudar esse assunto tá bom, mas o que vai entrar aqui, né? Cadê? Onde está nas regras do Acordo de Paris? Quais são as atividades que vão emitir esses ritmos, né? E, de novo, isso é uma questão de soberania, uma questão que vai ser regulamentada pelo país, que a gente chama de host country, da atividade, né? O país anfitrião. Então, não existe, para fins de 6.2, não confundamos com 6.4, não existe regras e metodologias e listas de atividades que serão aceitas aqui. Por isso que é tão importante, por exemplo, para o Brasil, está a par dessa discussão, e até a sociedade civil, o setor privado também está, porque o nosso maior potencial aqui, para fins de mitigação, é florestal, é REDD, projetos de REDD+, que eu acho que vocês já tiveram a aula, se eu não me engano, com a Carol, que é simplesmente maravilhosa nisso. Então, nem vou me atrever a falar sobre isso. Na Europa, não tem REDD. Na Europa não tem floresta igual a gente tem. Então, nós precisamos decidir que atividades florestais, conservação, por exemplo, pode ser uma atividade a constar, a ser elegível para fins de emissão de ritmos, né? Então, isso é só uma exemplificação da importância da gente ter esse conhecimento sobre isso, porque isso é a oportunidade para a gente lá na frente, né? Para bater a nossa NDC e trazendo para o real, para acabar com essa loucura de enchentes para cima e para baixo
e para a gente parar de destruir absolutamente toda a nossa vegetação em queimadas, né? Assim, trazendo bem para o real, que eu acho que o jurídico às vezes fica muito etéreo. Agora, um outro ponto, assim, que toda vez que vocês cruzarem com esse assunto, alguém vai falar, alguém vai perguntar, e isso é motivo de um grande impasse já entre os países, tanto é que isso não foi decidido ainda no âmbito das negociações, são os chamados ajustes correspondentes, né? Vou passar para o próximo, que eu acho que a ordem fica mais fácil. Que isso aqui demonstra o que são os ajustes correspondentes. Como eu disse, você precisa ter certeza de que você está cumprindo a sua NDC para emitir ITMOS e poder vendê-los, né? Para isso, você precisa de uma autorização também dos ITMOS, também da transferência pelo governo federal. Então, se você tem aqui, acho que dá para ver, né? Uma atividade que emite X antes da atividade de mitigação. Aí você consegue implementar uma atividade que vai ser autorizada a gerar ITMOS. E essa flechinha para baixo é a redução das emissões que você conseguiu fazer, ou seja, o seu resultado de mitigação. Aí você vai lá e vende esse resultado para o outro país que você firmou o acordo. E aí, esse outro país, aqui o país receptor, ele vai absorver isso nas emissões dele. Lembrando aqui, esse risquinho é o nível da meta da NDC, né? Tá vendo que é acima da meta. Você ainda está no trabalho de redução de emissões. E na hora que você vende o seu ITMO, e é isso que essa coluna verde mostra, você precisa ajustar ali na sua NDC, para não ter a tal da dupla contagem. Então, eu vendi esse vermelho aqui para você, eu vou ter que descontar dos meus avanços. Vou ter que andar um pouquinho para trás, porque eu não posso contar isso na minha NDC e na sua ao mesmo tempo, na do vendedor ao mesmo tempo. Isso seria dupla contagem, injusto, irregular, inócuo e sem fundamento nenhum para fins de real descarbonização. Então, quem faz esse ajuste correspondente é o próprio governo do país vendedor, e a partir daí ele faz as devidas adaptações no nosso orçamento de carbono, né, no nosso balanço de emissões, e, como eu disse, para fins maiores de evitar a dupla contagem. Que horas são? Ok. Aqui, para ilustrar um pouco para vocês o sistema, né, o que já tem formado. Normalmente, quando alguém vai explicar sobre o artigo 6.2, fala essas 3 palavras, né? Relato, registro e revisão. Então, os países participantes, feitas essas transações, que ficou mais ilustrada aqui, ele tem que registrar essas informações, essas transações, essas atividades, os ITMOS que são gerados. Então, ele tem que fazer o relato disso tudo, frente ao secretariado da UNFCCC, que é o órgão que gerencia todo esse sistema, né? O secretariado, eu confesso para vocês que eu acho que é uma coisa monstruosa, gigantesca, porque ele tem muito serviço, é muito trabalho. Assim, na COP, todo mundo só fala do secretariado, quer dar trabalho para ele, e os representantes dos secretariados não aguentam mais, e no meio das reuniões eles falam, não, eu não sei se eu não tenho dinheiro nem tempo para fazer isso. É basicamente isso nas negociações. Falando do artigo 6, que são as que eu acompanho. Então, ele concentra tudo isso, ele concentra a gestão do sistema, ele concentra essas informações e, junto a ele, vai ter a equipe de revisão dessas informações para averiguar eventuais inconsistências, né? E eu espero que sejam pessoas diferentes, porque é muito trabalho. Agora, falando aqui do ciclo de atividade, tentei ilustrar aqui mais ou menos o passo a passo, para a gente trazer de novo para o real aqui como que funciona todo esse sistema, né? E ele é basicamente o seguinte, ele começa, como eu falei, na celebração desse acordo entre esses países, né? Não, eu não sei, Mariana, mas eu tenho certeza que é uma pergunta, não é uma pergunta meio boba. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo ver. Se você puder me falar, eu te agradeço, que eu não consigo abrir aqui. Oi, Juliana, boa noite. Eu te perguntei qual que é a diferença do ITMO e do crédito de carbono propriamente dito. Acho que ficou meio confuso para mim, desculpa. É ótima pergunta.
quando a gente fala de crédito de carbono, eu acho que a gente pode usar esse termo mais no sentido de lato sensu, né? Que seria aquele crédito que você consegue das emissões dos gases efeito estufa que você deixou de emitir, né? Por isso que todo mundo fala em crédito de carbono. Quando a gente fala juridicamente, não existem créditos de carbono no artigo 6 do Acordo de Paris. Você pode deletar isso. E essa é uma pergunta extremamente pertinente, porque causa muita confusão, inclusive nas próprias reuniões dos ministérios, das quais às vezes eu participo, em que muitas pessoas não sabem diferenciar uma coisa da outra, e é muito importante. Então, para fins de artigo 6.2, o que seriam créditos em outros mercados são ITMOS aqui. São as únicas unidades comercializadas no 6.2, os ITMOS, né, que são as toneladas de gás efeito estufa que o país conseguiu deixar de emitir para poder vender para outro país num formato de crédito, mas que aqui é chamado de ITMO. Créditos de carbono, essa palavra em si, ela é utilizada formalmente no que a gente chama de mercado voluntário de carbono. Né? Então, existe o mercado voluntário de carbono no mundo, que são basicamente transações comerciais dos chamados créditos de carbono, que são créditos certificados por certificadoras oficiais disso, por exemplo, a Verra, Gold Standard, não sei se você já ouviu falar dessas empresas. Então, eles sim emitem créditos de carbono. Eu espero que tenha ficado claro, qualquer coisa a gente volta. Obrigada. Eu acho que mais alguém levantou a mão, né? Raul? Oi, boa tarde, Juliana. A minha pergunta é: o que motivaria algum país a emitir um ITMO e não um crédito de carbono comum? Boa pergunta. Duas respostas. A primeira é que isso aqui a gente está falando de países, né? E os países, até onde eu saiba, não é de praxe trabalhar com créditos de carbono, a não ser que sejam créditos jurisdicionais lá do mundo da Carol Gueiros. Aqui, por que os ITMOS são tão atraentes e não os créditos de carbono? A rigidez desse sistema, ela é muito maior, como eu vou mostrar para vocês, do que a rigidez de um mercado voluntário de carbono, por exemplo. Né? O mercado voluntário de carbono, como o próprio nome diz, ele é voluntário, né? Falando dos créditos de carbono. Então, ele não tem uma regulação própria, ele é o que a gente chama de autorregulado. Né? Ele é baseado, as diretrizes que são utilizadas nas emissões de créditos, elas são baseadas em iniciativas de agências normalmente não governamentais ou multilaterais, que trazem guias, sugestões de diretrizes a serem seguidas na emissão de créditos de carbono. E aí acontece que nos últimos anos, com esse boom do mercado voluntário de carbono para fins de emissão de créditos de carbono, ficou muito popular e perdeu-se um pouco o controle, né, dessa autorregulação e da qualidade e credibilidade desses créditos. Então, acaba que o sistema ele não é tão robusto quanto o ITMO. Então, um ITMO, em tese, vai valer muito mais financeiramente do que um crédito de carbono. Então, esse seria um dos grandes motivos para um governo querer entrar aqui e não no mercado voluntário. Entendido. Muito obrigado. Imagina. Acho que a Bruna... Cadê a fila? De novo, não consigo ver. Se alguém pudesse manifestar. Oi, professora, tudo bem? Boa noite. Eu estou com uma dúvida aqui. Na linha dessa diferença do ITMO e do crédito de carbono. O ITMO também, a diferença acaba sendo porque no ITMO eu só consigo envolver os países membros do acordo, certo ou não? Correto, corretíssimo. Enquanto o mercado de carbono, em si, do crédito de carbono, acontece muito mais no setor privado, ali entre as cortinas, por exemplo. Exatamente, né? São contratos privados mesmo, né? Existem plataformas, existem créditos transacionados em bolsa, né? Balcão, é exatamente isso que você colocou. Aqui é um sistema
específico para isso, para os países membros do Acordo de Paris. Tá, e uma outra dúvida. É possível que um país, considerando esse contexto que você falou de ser mais robusto, etc., é possível ele comercializar, comprar um crédito no Mercado Livre? Um crédito de carbono que não tem nada a ver com ITMO. Sim, inclusive, existem os créditos jurisdicionais, que são aqueles transacionados pelos estados atualmente, né? Se eu não me engano, o Pará teve uma transação bem grande, que foi celebrada nas últimas semanas na Climate Week, então é possível sim. Tá bom, obrigada. Imagina. Não sei se tem mais alguém. Luciano? Pessoas, Ju, é o Raul e o Luciano. Vou te ajudar aqui. Ah, obrigada, Lu, maravilhosa. Acho que não sei se o Raul quer falar novamente, ou o Luciano. Perdão, foi um erro. Imagina. Boa noite a todos aí, boa noite, Juliana. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, eu sei que os créditos de carbono comercializados, eles têm a possibilidade não, a aposentadoria que fala, eles são deixados, né, de perder a validade. No caso dos ITMOs, eles também têm esse mesmo mecanismo, se é assim que pode se dizer? Ótimo ponto, Luciano. Tem. Você está correto. Eles também têm a vida deles, o uso deles, né? Então, na hora que você usa um ITMO, né? Na hora que um país vende o ITMO para o outro e esse outro usa para cumprimento da sua NDC, ele, na sequência, aposenta. Ele mata esse ITMO, assim como acontece com o crédito. Ele já foi utilizado. Para que não haja a double counting, que a gente falou, né? A dupla contagem, nem double claiming. Mas é isso mesmo. Obrigado aí, boa noite a todos. Obrigada a você. Bom, acho que é isso. Então, vamos passar aqui. Acho que esse ciclo de atividade ele vai ilustrar bem isso para vocês. E aí, depois disso, acho que a gente pode fazer um intervalinho. Bom, a etapa inicial é essa celebração desse acordo bilateral entre os países, né? E para isso acontecer, como eu disse lá no início, já imaginem que cada país tem a sua estrutura e as suas normas que vão ditar os trâmites disso, né? Por quê? A abordagem cooperativa que for figurar nesse contrato, ou seja, as atividades que o país vendedor disser que vai se apoiar para emitir ITMOs para vender para outra parte, essas atividades elas têm que ser autorizadas pelo próprio país anfitrião. Então, não é qualquer atividade, você vai lá, você monta um projeto de emissão de ITMOs e você registra e você pede autorização do país para que o seu projeto seja válido para fins de emissão de ITMOs. Feito isso, essa informação ela é passada pelo país anfitrião para o secretariado da UNFCCC, que é onde fica todo o sistema. Fábio, fica à vontade. Não sei se é sobre isso que você quer falar. Não, eu vou deixar você explicar essa parte, que eu queria fazer uma observação sobre a resposta anterior que você deu. Tá ótimo. Me interrompa a hora que você quiser. Bom, feito esse registro dessa informação no sistema do secretariado, agora é a hora de se autorizar os ITMOs, ou seja, essa atividade ela vai ser executada, ela vai ser monitorada e vai ser verificado que houve, inclusive, a redução de emissões e que é possível a emissão desses ITMOs, né? Feito isso, demonstrado isso pela atividade para o governo, né, o país anfitrião, ele autoriza essa emissão de ITMOs, né? A emissão os ITMOs, eles são emitidos basicamente na hora que eles são transferidos para outro país, né? E isso é considerada a primeira transferência de ITMOs, que é o gatilho que se dá para fins de aplicação dos ajustes correspondentes. Então, na hora que o país anfitrião da atividade autoriza que esse ITMO seja transferido, ele também aplica os ajustes correspondentes na sua própria NDC, né? Feita essa transação, tudo isso é registrado e contabilizado no sistema da UNFCCC, gerido pelo secretariado, e após essas informações, elas são revisadas pela equipe de revisão técnica,
que vai ver se há inconsistências, e se houver inconsistências, vai fazer recomendações para que isso seja ajustado, né? Por fim, e aí vem um grande ponto do Acordo de Paris, que é a transparência das informações. O acordo ele traz uma série de relatórios, né, não só para fins de artigo 6, mas para todos os outros itens de agenda do Acordo de Paris, para que as partes publiquem e divulguem os seus resultados de mitigação, os seus avanços no cumprimento das suas NDCs, os seus atrasos e tudo aquilo que está acontecendo para os outros países membros, né? A transparência ela é uma grande base ali, um grande pilar do Acordo de Paris. Então, tanto o relatório de revisão da equipe de revisão vai ser jogado na CARP, que é essa plataforma centralizada da contabilização e relato de ritmos e atividades, né? O banco de dados do artigo 6, que é onde os ritmos vão ser registrados, e o registro internacional. Então, o secretariado vai fazer um registro internacional que pode ser usado pelas partes, mas as partes também podem usar os seus registros próprios conectados com esse registro internacional. Mas eu acho que a gente não precisa entrar nesse detalhe, que é complicar mais aquilo que já está complicado. E, além disso, existem esses 3 relatórios, né, inicial, regular e anual, que vão ser emitidos periodicamente pelas partes para relatar tudo aquilo que tem acontecido nas atividades e geração de ritmos. Fábio, quer falar? Sim, se você gostaria de falar só um minutinho, sem querer criar polêmica. O colega perguntou da questão específica da aposentação dos créditos de carbono, quando são utilizados, e você fez uma menção a grandes problemas que, de fato, ocorreram no mercado voluntário de carbono. Mas, assim, como eu trabalho com auditoria há muito tempo, auditoria ambiental, auditoria de floresta, a gente sabe que, mesmo dentro do braço da própria ONU, por conta do GHG Protocol, existe um mercado enorme voluntário de carbono, que é institucionalizado principalmente por empresas do escopo 3, as indústrias. E, assim, eu trabalho com auditoria desse setor, a gente estaria dando uma informação incompleta se não dissesse que isso é normatizado, por exemplo, inclusive no Brasil, com uma série de normas da BNT, a gente tem os organismos verificadores, a gente tem os inventários sendo publicados, esse mercado está rodando e rodando bem, né? Então, assim, para não ficar, talvez, aí a incompletude da informação, porque eu não vi se você falou antes disso, eu cheguei 10 minutos atrasado, gostaria só de fazer esse registro. Está andando muito rápido, muito veloz, tem muita gente fazendo seus inventários, muita gente publicando inventário com Gold, inclusive, porque já estão auditados, Virovetas, uma grande empresa auditando, e outras grandes do setor também auditando, e são empresas muito confiáveis, que têm, assim, um nome bastante forte, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional. Era só esse relato de um advogado auditor. Eu acho que é importante o pessoal saber que existe isso aí, está funcionando e rodando bem. Está pujante o mercado. Ótimo, Fábio. Agradeço demais sua intervenção. E tenho... Bom, você que também é da área sabe que tem pessoas que não têm essa visão nossa, mas eu tenho a mesma visão que você. Assim, o mercado voluntário ele é um mercado extremamente consolidado, ele funciona há décadas, e isso que você está falando é tudo dentro daquilo que eu chamei de autorregulação, né? Então, existe, por exemplo, você mencionou o GHG Protocol, as normas da BNT, né? Não existe uma política pública, né? Não existe legislação no Brasil que regule o mercado voluntário, mas certamente existem os princípios de compensação de Oxford, VCMI, ICVCM, os outros que você mencionou, né? Existem várias autorregulações, né, normativas voluntárias que regem esse mercado, como o Fábio falou, e eu concordo plenamente, eu acho ele super robusto. Eu acho que teve esse boom aí que eu comentei, que vieram os cowboys do carbono, né, se aproveitar da situação, mas a gente não pode deixar isso abalar a coisa, né? Eu acho que tem um potencial gigantesco, eu fico muito feliz de te conhecer, porque eu acho, assim, que os profissionais que trabalham com o que você trabalha, assim, vocês são muito corajosos, vocês são muito arrojados, porque não é para qualquer um fazer esse tipo de auditoria.
E é o trabalho de vocês que traz essa qualidade que a gente precisa, né? E isso é imprescindível. Então, te agradeço muito. Legal. Obrigado. Só queria realmente não te desdizer, é mais porque eu cheguei atrasado, não sabia se você tinha feito esse comentário. E é importante mesmo porque o mercado vai precisar de advogados fazendo isso, né? Exato. A gente, quando faz uma auditoria, não sei se as pessoas sabem, eu estou muito acostumado a fazer auditorias especiais que envolvem ou Ministério Público ou exigência de terceira parte, né? Por questões de cadeia de custódia. Então, assim, sem um selo forte, não entra, por exemplo, celulose de altíssimo valor agregado na Europa. Não entra na indústria moveleira com selo forte na Europa também, se não tiver auditoria robusta, bem feita. E o valor agregado desses produtos é muito grande. Às vezes chega a 8-1. Você vende aqui no mercado por 1 e você vende lá fora por 8. Pelo simples fato de você cuidar bem, né, de uma floresta. E aí as pessoas talvez não saibam, né? Cuidar bem de uma floresta não é só do seu talhão que tem ali uma floresta plantada. Eles utilizam certificações da Serflora aqui no Brasil e outras externas, né? Que tem uma responsabilidade enorme que transpassa todo o ESG. Então, uma propriedade que consegue fazer isso, ela melhora a qualidade de arrecadação do Estado, ela melhora a questão trabalhista, de registro, ela melhora a questão de INSS, botar a criança na escola. Então, assim, é muito interessante esse mercado, vale a pena o pessoal dar uma olhadinha. Mas já falei demais. Obrigado pelo espaço que você me deu, Juliana. Não falou demais, não. Pode falar sempre, estou adorando. E é isso, né? E trazendo isso que você falou porque a gente está trabalhando aqui, a gente vai precisar de toda essa infraestrutura para fins de emissão de ítimo, né? Então, a gente vai precisar de instrumentos e de toda a infraestrutura para ver o lastro, que é o que o Fábio está falando, né? Você precisa ver a origem da redução de emissão para criar o lastro do seu crédito de carbono para que ele tenha qualidade e credibilidade e, consequentemente, seja aceito nesses outros mercados, como você disse. E achei o máximo essa informação que você trouxe sobre a diferença ali da valorização para, né, para que atinja o seu fim maior, né, que é o custo efetivo, a efetividade da coisa, né? Olha, eu tinha visto, eu vi o Luciano, eu vi a Luciane, eu vi a Patrícia, mas eu eu preciso que vocês falem que eu não estou vendo mais nada. Ju, acho que é só o Luciano que está agora na fila. Tá bom, obrigada. Eu só falar um pouquinho. Boa noite, gente. Patrícia. Como eu falei, eu sou bióloga, mas trabalhei já com auditoria também. Fui auditada, trabalhei com auditoria. E eu, assim, mais ou menos o Fábio respondeu a minha pergunta, né? Que eu vejo muito o que se fala do que se tem que fazer. Mas eu gostaria, a gente acaba ficando na ansiedade de saber se está sendo feito, né? Então, eu acho que ele respondeu um pouco a minha pergunta. Eu agradeço. Ai, que bom. E até complementando, Patrícia, e obrigada pela sua pergunta, né? O que eu costumo falar, eu até escrevi sobre isso alguns dias atrás, é que a minha maior angústia é exatamente isso que você colocou, né? O que estão fazendo, o que precisa ser feito, como é que a gente traz isso para um aspecto prático, né? E tem as pessoas, né, como o Fábio colocou, que vem desse outro lado, né, de execução, de auditoria, né, e tudo isso, e eu somaria isso também a necessidade de execução dos outros atores, né, do poder público, né, do sistema internacional climático que a gente está falando. Então, assim, por exemplo, o Plano Clima, né, o Plano Clima ele é uma ótima iniciativa, se o timing tá bom ou não, eu não vou colocar isso para discussão aqui, mas o objetivo dele é exatamente isso que você falou, o que tem que ser feito. Então, ele traz, por exemplo, planos setoriais de mitigação de emissões. Então, o que o setor da indústria de papel e celulose tem que fazer, o que o alumínio tem que fazer, o que a indústria do aço tem que fazer, né? Eu acho que a gente precisa trazer isso, aterrar as atividades do que é a participação de cada um, e para isso a gente precisa de política pública,
a gente precisa de regulação, que é a área do direito, né? E a gente precisa também do avanço da regulação internacional, que é isso que a gente vai falar agora, né? Tudo isso demorou anos para ser bolado, mas existem os pormenores para que o 6.2 de fato comece a funcionar e as pessoas comecem a colocar essas atividades de descarbonização em prática, né? Que é o que fazer, né? Então, eu te agradeço pela pergunta. Foi bem inspiradora. Lu, amada, tem mais alguém aí que você veja? Obrigada. Gente, eu vou propor, antes da gente entrar agora nessa parte mais prática da coisa, que a gente faça uns 5 minutos de descanso aí, tomar uma água e tal, e aí a gente volta. O que vocês acham? Maravilha. Aqui são 7h45, 7h50 a gente volta. Obrigada, gente. Obrigada pelos retornos. Vamos voltar, então. Agora, bom, visto o macro da coisa, como que funcionaria o 6.2, não sei se alguém quer começar com alguma dúvida que tenha surgido. Se quiserem, fiquem à vontade. Agora a hora de passar para o processo de operacionalização. Então, como eu falei, né, e isso vai justificar muito o motivo pelo qual eu dei aquele contexto sobre as negociações da COP, que as regras do 6.2, elas não estão finalizadas, né, elas estão em fase de operacionalização. Então, ainda existem pontos a serem decididos entre as partes, e essas decisões, elas acontecem durante as COPs, e as recomendações de decisões vêm das conferências do meio do ano em Bonn, que eu comentei. E, além disso, no decorrer do ano inteiro, a delegação das partes se encontra, se comunica, tem workshops, tem sessões, tem várias coisas acontecendo. Inclusive, aconteceu um workshop semana passada do 6.2 e do 6.4, que levam, né, o grande objetivo é maximizar e ajudar ao máximo as tomadas de decisão durante as COPs, né? Bom, aí falando sobre o que nós temos já na mesa. Lá na COP26, que aconteceu em Glasgow, eles trouxeram as regras básicas do funcionamento desses instrumentos. Então, eu devia ter colocado uma figurinha aqui, igual eu fiz com as outras, mas é um documento interminável, gigantesco, com regras mesmo, como se fosse, por exemplo, o sistema sancionador do IBAMA, que tinha as instruções normativas, tal, estou dando um exemplo que me veio aqui, mas regrinhas que a gente tem em decretos regulamentadores aqui no Brasil. Mas ainda existem definições, procedimentos, coisas mais pormenorizadas que precisam de explicação, que precisam de regulamentação, né? Aí, eu coloquei aqui esse QR Code, que é um curso online, promovido pela UNFCCC, sobre especificamente o artigo 6.2, ele é bem legal, eu super recomendo, ele é fácil de fazer, ele é rápido, você pode ir fazendo e parando, e ele explica bem, assim, tudo que a gente está falando aqui, sabe? Ilustra bastante, traz exemplos, é bem legal. Então, recomendo se alguém tiver interesse. Agora, aqui. Aí, agora vem essa sopa de letrinhas, mas, assim, eu prometo que eu não vou entrar nos detalhes. É mais para ilustrar o tamanho do imbróglio que se tem nas COPs atualmente. Então, vamos pensar... A COP28, ela aconteceu no final do ano passado. A COP, quem precedeu a COP foi Bonn, em junho de 2023. E em Bonn, de 2023, eles fizeram drafts, né, minutas de decisões a serem recomendadas para a COP28. Uma coisa importante, a convenção que fala sobre tudo isso que a gente está conversando é a CMA. Lembra que tinha COP, CMA, CMP? Tudo isso acontece no âmbito da CMA, e em Bonn tudo isso acontece no âmbito do SBSTA, e não do SBI, né? E a ideia era que na COP28, grande parte das questões pendentes para a regulamentação total do 6.2 fossem definidas. Então, assim, eu acho que, se eu não me engano, eram
o draft que veio de Bonn para a CMA na COP28 tinha 43 páginas, algo assim, era gigantesco. E foram madrugadas e madrugadas do pessoal negociando na COP, lá em Dubai, até que eles conseguiram enxugar, falaram assim, bom, se a gente tem 40 páginas e não consegue decidir nada, vamos baixar para 6 para tentar decidir alguma coisa. E foi assim, né, e foram durante as 2 semanas essas negociações, tanto no Substa como na CMA, e madrugadas adentro, e não conseguiam chegar a um acordo. E até um artigo que eu altamente recomendo que a Caroline Prolo escreveu, acho que foi no começo desse ano, sobre isso, quão subestimado foi o potencial de fracasso de uma COP. Porque o fracasso aqui foi tão grande que não se chegou a decisão nenhuma em relação ao artigo 6. Nem ao 2, nem ao 6.2, nem ao 6.4, durante a COP28. Então, assim, foram até o último dia da COP, de madrugada, e os países não entraram no acordo em relação a esses itens que eu coloquei aqui, e isso bloqueou completamente a negociação, e não se teve decisão. Então, esse ano, o trabalho está sendo sendo recomeçado exatamente de onde se parou em Bonn do ano passado. Alguém poderia dizer que foi um ano de trabalho perdido, né? Eu espero que não espero que alguma coisa tenha sido aprendida, mas na prática foi isso que aconteceu, né? Porque as partes não chegaram num acordo. E vocês vão ver aqui que é muito engraçado, porque a priori os pontos de discordância, eles parecem ser muito simples, mas como a gente está falando de 194 partes, fica muito complicado, né, você chegar no acordo. Então, por exemplo, a própria definição do que é a abordagem cooperativa ainda não foi definida, que é o cerne da questão da emissão de ítmos, do artigo 6.2. O que são as atividades, o que serão essas abordagens? E a grande discussão, que eu falei algumas vezes, se os acordos de cooperação eles vão poder acontecer só entre 2 países ou pode envolver outros atores que não países membros. Então, assim, a base da base não foi decidida ainda, e isso trava completamente a negociação, né? Por exemplo, quando a gente fala aqui de formato eletrônico acordado, isso são basicamente planilhas, tabelas a serem preenchidas com as informações a serem prestadas para o secretariado pelos países membros, que são os hosts das atividades geradoras de ítmos, né? Então, assim, quantas tabelas, o que consta em cada tabela. Eu lembro que, acho que foi na COP ou em Bonn, não, acho que foi em Bonn esse ano, não me lembro, mas o delegado da União Europeia, ele falava assim, gente, eu tenho fobia a formulários, ele falava, I have form phobia, porque eu sou advogado, eu não sei mexer com formulário, então, assim, eu não estou conseguindo entender o que vocês estão colocando nessa tabela. A discussão girou em torno disso, assim, para vocês verem quão detalhistas eles são, com toda a razão, porque uma vírgula pode fazer uma grande diferença num processo de descarbonização mundial, mas, ao mesmo tempo, quão complicado tudo isso é, né? Então, só para exemplificar aqui, deixa eu ver... revisão de informações confidenciais, né? Eles estavam discutindo como as informações que são declaradas pelas partes como confidenciais na hora de fazer o relato dos ítmos transferidos têm que ser tratadas pela equipe de revisão técnica. Lembra que tem uma equipe que vai revisar tudo isso? Então, eles estão vendo quais são as formas que essa equipe tem que manusear essa informação confidencial, né? Então, todo o sistema, registro, para quem passa, para quem não passa informação. Então, para ilustrar o que acontece ali nas negociações, é basicamente isso. E aí, o que aconteceu na COP28, como eu falei para vocês, o grande fracasso, esses daqui foram os pontos mais críticos, né, das discórdias. Então, primeiro, maior rigidez e prescritividade das regras ou maior autonomia regulatória. Ambas as partes nessa briga, elas queriam maior segurança do sistema, exatamente para cair naquilo que a gente estava falando, né? Integridade dos ítmos, né? Não ter dupla contagem, não ter fraude, não ter promessas vazias, né? Então, a maior preocupação das partes nessa negociação foi essa. Mas algumas partes entendiam que, para que isso acontecesse,
o secretariado, a UNFCCC, tinha que dar mais liberdade e autonomia para os estados resolverem as suas próprias regulações, como eu contei para vocês, né, na esfera doméstica, enquanto outras partes diziam, não, a coisa precisa estar mais centralizada na ONU, porque na UNFCCC, porque ela precisa ter esse maior controle exatamente para trazer o lastro dos itmos que a gente comentou, para trazer a garantia da qualidade, a veracidade das informações prestadas, né? Então, esse é um dos impasses. O outro, né, a possibilidade de alteração de autorizações e impedimento dessas alterações, né? Quando... É uma coisa bem técnica, só vou falar mais essa, só para exemplificar para vocês. Quando você tem uma emissão de ítimo, vocês lembram que o país anfitrião da atividade emissora, ele precisa autorizar essa emissão de ítmos, né? E o que se propõe por alguma das partes é em que, em algum momento, eles podem mudar essa autorização, né? Por motivos muito óbvios, isso traz uma insegurança jurídica para o sistema muito grande, porque, peraí, eu tenho um ítimo emitido, né? Eu tenho um contrato firmado, uma transação efetuada, e você quer alterar os termos dessa autorização? Até que ponto? Às vezes é uma coisa que realmente não vai ter nenhum impacto, mas me leva a crer que a maioria vai ter, né? E isso causa essa insegurança na transação comercial. Então, eles ficaram discutindo isso eternamente, e uma coisa que eu acho super interessante das convenções são o que eles chamam de huddles, né? Huddle é o ato de você fazer essa panelinha aí que vocês estão vendo na foto, né? Esse grupinho. Então, as partes que normalmente ficam sentadas aqui em frente a essas plaquinhas dos países que vocês estão vendo, né? Chega uma hora que eles não aguentam mais e ficar brigando ali, aí eles, tudo com muito respeito, obviamente, existe um código de conduta da UNFCCC que tem que ser respeitado. Eu já vi ocasiões em que alguém aplicou o código de conduta e fez uma reclamação formal por uma grosseria de outra pessoa, mas sempre com muito respeito. A hora que eles enchem o saco, eles falam, vamos ali no meio, vamos fazer uma panelinha e vamos tentar negociar. E nós, observadores, a gente fica ali na expectativa em volta, enquanto eles ficam literalmente cochichando lá até chegarem num acordo. Então, esse foi um dos huddles que eu vi numa das reuniões que eu participei sobre MDL lá em Bonn. Explorados esses impasses, né? Aí não chegaram a conclusão nenhuma na COP28 e trouxeram tudo isso para Bonn esse ano, para fazerem as minutas de recomendações do que vai ser tratado em Baku, que é onde vai ser Azerbaijão, né? Onde vai ser a próxima COP, que vai acontecer em novembro desse ano. Então, para exemplificar para vocês, eles chegaram no acordo sobre as nomenclaturas comuns a serem utilizadas no sistema de registro de ítmos. Gente, é basicamente assim, como que os nomes automáticos que vão ser utilizados para falar, por exemplo, essa atividade vai chamar tal, essas coisas assim, né? Bem técnicas. E é interessante colocar para vocês que esse grau de tecnicidade no Acordo de Paris, por enquanto, ele só existe aqui no artigo 6, por isso que ele é o patinho feio. Ele está, por mais complexo que ele seja, ele está muito mais avançado do que os outros itens de agenda. Ele já está nessa fase de regulamentação, de criação do sistema, e como vocês vão ver, algumas coisas já estão acontecendo. Então, por isso, essa complexidade, né, essa densidade do assunto, né? Quando vocês devem, não sei se estão acompanhando outros temas, como, por exemplo, a meta global de financiamento. Então, não se sabe nem o que é financiamento climático ainda, assim, nem essa definição existe. Então, a coisa está bem primária nas outras agendas, né? E aqui, o que aconteceu por último, que foi agora em junho, aquela história dos ajustes correspondentes que eu contei para vocês, é um dos pontos principais de discussão, porque gira em torno daquilo. Peraí, você vai emitir ítmos, você vai mandar para outro país, e a nossa NDC como fica, né? E o setor privado, né, e até como a Patrícia colocou, quem que vai fazer o negócio, né? Quem que vai emitir esses ítmos, quem que vai fazer a atividade de descarbonização? O setor privado, ele até tem feito vários approaches com
Ministério do Meio Ambiente, né, com o governo federal, no sentido de entender como vão ser esses ajustes correspondentes, porque a preocupação deles eu vou fazer um investimento aqui nessas atividades, mas como é que você me garante que eu vou poder vender isso? Ou isso vai para a NDC? E eu vou ganhar o que com isso, né? Então, isso é tão complicado que em junho agora, as partes decidiram recomendar para a CMA, que vai acontecer agora no final do ano, decidir que eles vão decidir a respeito na COP30, que vai acontecer em 2025 aqui no Brasil. Então, assim, o pessoal está empurrando com a barriga mesmo, porque é uma discussão muito política, né? Mais do que procedimental. E um outro ponto que tem esse mesmo caráter são as emissions avoidance. Não sei se vocês já ouviram falar, mas são as emissões evitadas, né? Países como as Filipinas, na verdade, eu acho que só as Filipinas, pelo que eu vi nas reuniões, eles defendem o seguinte, né? No momento que a gente está, as atividades que poderão gerar esses ritmos são atividades de redução de emissões ou remoção de emissões, né? Você sequestrar carbono da atmosfera. E isso está pacificado, está aceito, isso é o que acontece normalmente nos mercados de carbono em geral. As Filipinas disse o seguinte: eu proponho também que as emissões evitadas sejam consideradas para fins de emissão de ritmos. Isso é basicamente isso, eu deixei de emitir gases de efeito estufa lá naquela floresta, porque em algum momento alguém cogitou a ideia de deflorestar aquela área e colocar uma siderúrgica. Por conta disso, por eu ter tido essa ideia, por alguém ter falado a respeito disso, ou, por exemplo, celebrado um MOU ou iniciado uma negociação que não teve fim, eu tenho o direito de emitir ritmos / os créditos de carbono do 6.2 aqui. É muito etéreo, ou seja, isso causou uma polêmica absurda, né? Todos os outros países são contra isso. Então, como a gente tem aquele detalhe do consenso, né? Que tudo tem que ter a concordância de todas as partes, de todos os países, e as Filipinas ficaram ali, aí eles falaram, então a gente vai só falar sobre isso em 2028. Né, porque o mercado ele vai poder funcionar sem isso, né? Por enquanto, redução e remoção é o que consta aqui no 6.2. E por aí vai, né? Como eu falei, a alteração ou cancelamento de ritmos das autorizações, eles ficaram discutindo bastante sobre isso em Bonn no meio do ano. E deixa eu ver aqui, acho que aqui é muito já o que eu falei para vocês, né? Qual que é a expectativa para Baku? Né? A grande estrela da noite em Baku, né, que é o que estão chamando de a COP do financiamento, o que faz completo sentido, porque se diz metas, compromissos, NDCs, mas onde que está o dinheiro para que isso seja colocado em prática, como a gente estava conversando. Então, o grande ponto principal a ser negociado, a grande expectativa da COP 29 são as questões de financiamento climático. No entanto, a presidência da COP, ou seja, o Azerbaijão, ele já se posicionou que a segunda maior prioridade dele ali nas negociações é finalizar essa regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris, porque vocês podem ver que está muito avançado, está muito no finalmente. Eu conversei esse ano com pessoas que acompanham há décadas a UNFCCC e acompanham o Acordo de Paris desde o início, e vários deles me disseram o seguinte, a expectativa é de que a coisa realmente termine de ser regulamentada nesse ano, no mais tardar no Brasil em 2025, para que, de fato, os países comecem a se preparar para receber o artigo 6.2, né? E, até passando essa informação para você, o Brasil, ele já está se movimentando nesse sentido, inclusive via mercado regulado de carbono, né, o projeto de lei que está tramitando no Congresso, como eu comentei com vocês. Então, essa é uma das expectativas que a gente tem para o final do ano, e aqui eu trago alguns exemplos dos temas que eles decidiram decidir. Então, tendo em vista aquele mundaréu de coisa que eu coloquei para vocês antes, em Bonn, esse ano eles falaram, olha, e eles expressamente disseram isso, eles disseram, porque é muito engraçado, eu falo assim que é um circo as reuniões do artigo 6, porque eles são, eu acho que o assunto é tão
complicado que eles são muito engraçados, os delegados. Então, eles fazem piada o tempo todo, ao mesmo tempo com muito respeito e seriedade, mas é muito legal acompanhar, se alguém tiver curiosidade um dia. No sentido de, disseram assim, olha, eu adoro vocês, se eu não me engano foi o representante da Suíça que falou, eu adoro vocês, eu adoro encontrar com vocês todo ano, mas isso precisa acabar, apesar de que eu quero manter o meu emprego, então seria interessante para mim não acabar, mas o meu objetivo é terminar com isso. Então, por favor, vamos selecionar aquilo que é mais importante para que a gente não tenha a frustração que a gente teve em Dubai e em Baku. Vamos selecionar pontos específicos para a gente conseguir tomar uma decisão. E foi isso que eles fizeram, né? Pegaram aqui os mais importantes para fazer a coisa rodar. E é sobre isso que está programado para eles falarem mês que vem lá no Azerbaijão. Gente, eu assim, desinvestei aqui, estou falando sem parar, então, se vocês quiserem, fique à vontade para me interromper. Acho que a gente fechou aqui o cenário da coisa, o que é, onde estamos, né? E a ideia agora, assim, já caminhando para o final, é mostrar para vocês o que existe já. Então, assim, só para a gente não se confundir, grande parte do processo do sistema está regulamentado, como a gente viu. Muitas coisas ainda estão pendentes de definição, né? Esperança esse ano ou ano que vem termine, mas vários países já se adiantaram em celebrar aqueles acordos de cooperação que eu comentei com vocês. Inclusive, uma transferência de ritmos já aconteceu no mundo, né? Por que eles já aconteceram? Porque eles não precisam da aprovação do Acordo de Paris para acontecer, só que eles só vão ser reconhecidos pelo sistema do Acordo de Paris quando o sistema existir, né? Então, o registro internacional ser efetuado, né? A equipe de revisão funcionar, tudo aquilo que eu contei para vocês começar a funcionar. Enquanto isso, na ansiedade dos países e no grande interesse deles, a UNFCCC foi extremamente pressionada para colocar nem que seja algo paliativo, provisório, para funcionar, para que eles possam ter uma base para se organizar. Então, foi criado um banco de dados provisório para fazer isso, que basicamente via submissões, assim, mas não vamos entrar nesse detalhe hoje. E alguns países já depositaram informações sobre atividades que estão gerando ritmos e sobre, se eu não me engano, 4 autorizações já foram dadas para fins de emissão de ritmos e ajustes correspondentes, como eu comentei com vocês, né? Aqui, até coloquei uma coisa que vocês perguntaram, que os projetos em si, eles podem ser feitos por desenvolvedores privados, mas quem celebra esse acordo é o próprio governo. Só o governo pode celebrar os acordos de cooperação. Aqui, a transação que já ocorreu, que eu contei para vocês, foi que aconteceu entre a Suíça e a Tailândia. A Suíça como comprador de ritmos e a Tailândia como país host da atividade geradora desses ritmos, né? E, de novo, por que nem todos os países estão nessa situação já se prontificando a fazer esse tipo de transação? Porque precisa dessa infraestrutura e precisa de um norte para que os países saibam qual infraestrutura colocar. Porque, imaginem, há todo um investimento nacional e, de repente, é decidido nas reuniões da CMA, das COPs, algo completamente diferente. Pode acontecer e houve todo esse investimento doméstico em criar infraestrutura e isso não serviu de nada. Então, existe esse grande receio dos países e, inclusive, essa dificuldade em se colocar o sistema de pé. Aqui eu trouxe um mapa para vocês do Banco Mundial, mas para ilustrar, né? A gente tem, então, 43 acordos bilaterais já assinados, e entre MOUs e negociações, como é o caso aqui que eu coloquei da Zâmbia e da Suécia, que aconteceu recentemente, né? Que não são acordos celebrados, mas estão em vias de, são mais de 80. Né? Então, tem bastante país, bastante partes que já estão se adiantando nisso. As 4 autorizações que eu comentei com vocês, né? Aqui você vê, o comprador, basicamente, é Suécia e Suíça, né? Acho que a Singapura também está se preparando para comprar, mas é basicamente os dois. E o Chile, né, já tem projetos,
o Peru, a Ucrânia, Mongólia, Senegal, a Tailândia, o Nepal, são países que já se organizaram como na posição de vendedores de ítmos. O Brasil não, o Brasil ainda não se manifestou em relação a isso. E aqui eu trago esse desenho aqui para vocês, mapa gráfico, não sei como chamar, com os países que já celebraram. Então, vocês veem que existe essa concentração maior de compradores e uma pulverização maior de vendedores. E a tendência é que o sul global seja o vendedor de ítmos e os compradores sejam o norte global. No mais, para exemplificar também, trazer mais para a prática para vocês, o que são os projetos que estão gerando esse tipo de ítmo, né, de crédito. A gente teve lá durante a COP27 a celebração de um acordo entre a Suíça, Gana e Vanuatu, sendo que a Suíça é o comprador de ambos, né? E o que eu achei super interessante, o projeto de Vanuatu é um programa de eletrificação das ilhas com energia solar, e os projetos de Gana foram práticas de agricultura inteligente para o sistema de produção de arroz no país. E, pelo que eu li, foram mais de 80% da produção de arroz de Gana está sendo acobertada por esse projeto, que é bem legal. E também a reciclagem de resíduos e compostagem para redução de emissão de metano. E a atividade transformativa de fogões eficientes em Gana, né, na área rural do país. Esses fogões eficientes é para diminuir o uso de lenha desmatada de forma insustentável, retirada de desmatamento insustentável por residências mesmo, que eu achei muito legal. E aí, aqui a gente tem a primeira transferência e única, por enquanto, de ítmos que foram transacionados durante a COP, né, no final do ano passado, 1.916 ítmos. Eu não achei informação em relação a valores, não sei se isso tem publicado, que foram originados por uma empresa que faz o sistema de transporte de Bangkok, que é a substituição dos ônibus da área metropolitana da cidade para veículos elétricos, né? E essa substituição, ela gera redução de emissão e, consequentemente, os ítmos, né? Bom, então, está ilustrado. Agora, trazendo aqui para o nosso mundo, né? Como é que o Brasil está? O que precisa ser feito? O Brasil, ele... Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Como que ele é nas negociações? Eu, particularmente, eu tenho muito orgulho do Brasil nas negociações agora, né? A gente teve um momento em que o Brasil ele ficou bem inerte por instruções políticas mesmo, mas tradicionalmente o Brasil é visto como um bridge builder, ou seja, e é muito legal que a delegação brasileira, ela realmente se coloca nessa posição de tentar chegar a um acordo entre as partes, fazer a coisa funcionar, fazer a coisa acontecer. Isso me traz muito orgulho do nosso país nas negociações internacionais. Aqui está o Túlio, eu não o conheço pessoalmente, mas ele é muito conhecido como um dos chefes da delegação brasileira em relação às questões climáticas, né, ao Acordo de Paris e a UNFCCC. E aqui ele estava... Eu não me lembro muito bem qual que era essa reunião, mas ele estava fazendo a exposição dele muito nesse sentido do bridge builder. E não só, agora falando domesticamente, não só a nossa postura frente ao Acordo de Paris para que a coisa aconteça, a gente tem que ter uma postura doméstica para isso também, né? E hoje, e aí eu sei que tem especialistas aqui, o Brasil, ele ainda não tem uma noção muito formal, a gente tem o nosso Sistema Nacional de Inventário, mas, assim, ele não é pormenorizado em relação às nossas emissões, ao nosso orçamento de carbono, de forma suficiente para a gente saber, né, de onde tirar ítmos, quais são os planos setoriais para a gente diminuir as nossas emissões. Então, a gente precisa saber o que a gente tem dentro de casa antes de partir para esse mundo de ítmos, né? Então, a gente precisa ter essa noção, a gente precisa ter uma estrutura para receber o artigo 6, como eu falei, uma estrutura, se não a mais importante de qualquer mercado de carbono, é o que a gente chama de MRV, né?
que é o monitoramento, verificação e relato. Então, é um sistema onde você alimenta com as informações em relação ao que a gente chamou de lastro dos créditos de carbono, né? A origem desses créditos, a origem desses itmos. Então, você precisa ter um sistema que traga essas informações, né? Que garanta a qualidade e credibilidade desses créditos / itmos. E a gente não tem isso ainda. Como que o país está se movimentando, né? O Brasil. O governo federal, como eu comentei com vocês, ele está muito focado, né? E isso é uma força-tarefa entre 11 ministérios, né, liderados pelo Ministério da Fazenda, para a criação do nosso mercado regulado de carbono. Isso já faz... A coisa começou a ser mais enfática desde 2021, e existe uma ansiedade muito grande para que a qualquer momento o nosso marco legal do nosso mercado regulado ele aconteça, né? Era para acontecer em julho, junho e por aí vai, todo mês é uma expectativa diferente. E com as eleições isso foi um pouco interrompido, né? Então a expectativa é que aconteça ou no finalzinho do ano ou só em março. E o porquê da importância disso para o artigo 6? Porque o único lugar onde há uma regulamentação sobre o artigo 6 é ali dentro da proposta do projeto de lei para a criação do nosso mercado regulado, porque em tese, a princípio, vai ser o mesmo sistema para ambos, né? Porque é uma infraestrutura muito cara, muito complexa, que precisa ser criada, então vamos criar para ambos os sistemas. Mas tudo isso que eu estou falando para vocês é especulação, porque tudo pode mudar, tal, e existem as informações confidenciais, as negociações e arranjos governamentais dos quais eu não tenho conhecimento. Mas o momento que a gente vive é esse, né? Nós já temos uma autoridade nacional designada para fins de artigo 6, que é o nosso Ministério do Meio Ambiente. Ele está se organizando assiduamente para se preparar para receber o artigo 6, mas temos muito trabalho pela frente. Mas eu acredito que a gente vai ter muito sucesso nisso. E frente a isso, o que eu queria colocar para vocês é o potencial do Brasil, né, para fins de ser vendedor de itmos mesmo, né? A gente tem ali, como eu falei para vocês, os nossos sistemas florestais, né, que são potencial de redução de emissões. Nós temos outras frentes, nós temos uma indústria que está disposta e organizada a trazer projetos e tecnologias inovadoras. Então, eu particularmente vejo um movimento de todos os setores para que isso aconteça de uma forma muito bem sucedida, mas a gente precisa agir. Né, a gente não é de intenção que a gente vive, né? Precisa colocar em prática, precisa superar interesses políticos e colocar os interesses soberanos e interesses ambientais, inclusive, em primeiro lugar, né? Então, decidir, Brasil, você tem condições para ser emissor de itmos, para trazer esse dinheiro, esse financiamento para casa, para que a gente tenha mais potencial e mais ambição ainda na descarbonização, né? Brasil, faça o seu sistema MRV, faça a sua infraestrutura, traga a sua regulamentação, traga o sistema de governança, que é importantíssimo para que isso aconteça, né? Calcule os custos disso, organize sua casa, que eu menciono o SBCE também, que é o que eu falei para vocês agora. Então, assim, esses são os nossos desafios, né? A gente precisa se organizar. E eu já vou trazer uma coisa que eu acho que, assim, eu considero o motivo principal pelo qual eu estou conversando aqui com vocês. Mas, por um lado, temos os desafios, temos também as oportunidades, como eu falei, do nosso potencial, né, de usar isso como instrumento para cumprimento da nossa NDC, para melhorar o nosso bem-estar. E uma coisa também que é muito cara para mim, para a gente garantir os direitos da natureza, por mais que eles não sejam tão explícitos assim, né, na nossa legislação, mas para garantir não só numa visão antropocêntrica, mas uma visão biocêntrica da coisa, né? Vamos manter o nosso mundo de pé, porque é isso que a gente precisa para viver também, mas o mundo em si tem o seu direito intrínseco de também existir, na minha opinião. Então, essas são as nossas oportunidades, e isso é um de tantos instrumentos que estão aí disponíveis para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, né? E eu fiz também questão de falar dos outros acordos celebrados, porque a gente pode fazer uso disso como benchmark,
né? O setor privado, eu imagino que tenham advogados que atendam empresas aqui, eles estão super interessados em saber como é que isso vai funcionar, como é que está funcionando em outros países e como é que eles podem se preparar para isso, né? O setor público também precisa dessa assessoria, e principalmente a sociedade civil, somos nós, né? Que é quem bota essa pressão, quem tem esse poder de fala, quem tem esse poder de exigir que as coisas sejam realizadas e bem-sucedidas, também precisa ter essa concepção, né? E, queira ou não, a gente vai receber a COP30, né? Ano que vem, tudo isso vai acontecer aqui em casa. Então, nada mais justo e certo do que a gente estar preparado para entender também como que isso vai ser utilizado ao nosso favor, né? Então, tendo tudo isso em vista, né, o e agora que eu pergunto, e imagino que vocês estejam se perguntando também, tem essa montanha de informação. Eu, como advogada, auditora, consultora, seja qual for a posição de vocês, né, acadêmico, né, o que eu faço com essa informação toda? Para que isso me serve, né? Porque eu confesso que eu sou advogada ambiental e por 15 anos eu trabalhei com autos de infração, com ação civil pública, né, com as coisas mais tradicionais da nossa área, que me são muito prazerosas também, mas isso aqui, a hora que eu comecei a conhecer tudo isso, foi um mundo à parte, né, e ficou muito, assim, incerto para mim como que eu poderia fazer uso disso para contribuir com a comunidade, para colocar o meu trabalho em prática. Né, e seja você qual for a tua função, o teu desejo, a tua forma de trabalhar, existem essas tantas frentes que eu falei para você, né, para vocês. Por exemplo, se você é advogado de empresa, quando eu trabalhava no escritório, várias e várias vezes nós fomos abordados por empresas querendo entender isso aqui, querendo entender onde tem oportunidade, porque a NDC, ela é do país, mas ela recai sobre todos os nossos setores, como o próprio plano Clima vai trazer. Então, todo mundo vai ter uma obrigação ali. Então, como usufruir de instrumentos que facilitem a minha vida, né? E nada mais justo e certo do que um advogado te instruir em relação a isso, né? Um advogado falar como é que a regulação está sendo formada, quais serão suas obrigações e direitos em relação a isso, suas oportunidades também, né? Um outro ponto, perdi vocês aqui na tela, a gente intensificar, né, o nosso protagonismo no regime internacional climático, né? Nessas negociações, porque eu acho que até pouco tempo atrás a COP era algo muito inacessível para a gente, né? Para nós brasileiros. Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia, o governo federal nos dá a possibilidade, infelizmente não financeira, mas de credenciais, que você precisa estar credenciado para participar dessas negociações, para ir até lá, entender as informações, mastigá-las e trazer para a nossa sociedade, para que a gente tenha, assim, uma elevação do nosso debate e tenha capacidade para ser participativo nessas negociações, né? Então, assim, para finalizar, eu trago aqui também uma bibliografia, né? Depois eu acho que o curso compartilha com vocês essa apresentação, e também fico à disposição para sugerir literatura, notícias e materiais, caso alguém tenha interesse em se aprofundar no tema, vai ser um prazer contribuir para isso. E, por fim, o que eu digo para vocês eu espero que eu tenha sido o mais didática possível e o menos enfadonha possível aqui, trazendo esse assunto tão denso, mas a minha grande missão, que eu falei para vocês, é que eu queria que vocês enxergassem nesse tema, que é tão complexo, uma oportunidade mesmo de trabalho, sabe, de cumprimento de propósito, inclusive, um propósito seja profissional, seja pessoal, e vê-lo como uma ferramenta para a execução da nossa atividade profissional, né, para o atingimento dos sonhos, sejam eles a nossa descarbonização, seja ele um mundo melhor, seja ele atender o cliente da melhor forma possível. E acho que eu finalizo por aqui e agradeço demais pela atenção de vocês. E fico à disposição para a gente bater um papo e tirar dúvidas. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda.
Ju, Suelen aqui. Oi, Quanto tempo, tudo bom? tudo. Só passando para agradecer mesmo essa belíssima aula, totalmente explicativa, esse tema que você sempre dominou desde o início do nosso contato. E é isso, somente agradecer mesmo e parabéns, viu? Obrigada, Su. A Su, a gente já foi da mesma equipe e fiquei muito feliz na hora que eu ouvi o seu nome aqui. Obrigada por prestigiar, obrigada pela devolutiva, e é um prazer aqui conversar com você e tê-la aqui para trocar essa ideia. Bom, pessoal, muitíssimo obrigada. A gente até terminou um pouquinho antes e fico à disposição de vocês. Muito obrigada pela participação.